Olá, alunas e alunos. Eu sou a professora Ione Jovino e essa é a disciplina de Prática 4. Hoje nós vamos trabalhar com o tema Planejamento de Aula. Inicialmente, é importante ressaltar que existem vários tipos de planejamento. Planejamento de ensino, plano de trabalho docente, que é um tipo de planejamento de ensino, e planos de aula. O plano de aula ele é um instrumento importante para que a gente chegue na sala de aula e saiba o que precisa ser feito, que objetivos a gente tem a alcançar com aquela atividade ou com aquele conjunto de atividades. E existem vários modelos de plano de aula. Nós vamos trabalhar hoje com um modelo de plano de aula que pode ser acrescido de outros elementos que não estão aqui. Mas ele é um plano de aula básico que contém elementos estruturais importantes e nós vamos trabalhar com eles a partir de agora. Um plano de aula sempre começa ou deve começar com a identificação de quem está elaborando aquele plano. Identificação do estagiário, no caso de ser cursista, de ser aluno, identificação do professora, o professor, caso você já atue numa sala de aula. Então, a identificação são elementos básicos e simples. A identificação pede o nome, no caso de um aluno de educação à distância, pede o polo, o RA, é muito importante para o caso de ser uma atividade que se atribua nota, a data em que esse plano está sendo elaborado, qual é a disciplina que está sendo atendida por esse plano, então língua portuguesa, matemática, geografia, turma, que seria a turma em que você vai aplicar o plano. Então, por exemplo, primeiro ano do ensino médio, nono ano do ensino fundamental, pode ter a identificação da turma. Então, nono ano do ensino fundamental, turma A, primeiro ano do ensino médio, turma C, e o tempo de duração. O tempo de duração ele é um elemento bastante importante, a gente vai falar mais dele daqui a pouco, porque ele determina, por exemplo, o conjunto de atividades que vão ser elaboradas. Então, se o tempo de duração são 2 aulas, você não tem como planejar 15 atividades, Não dá tempo para fazer 15 atividades em 2 aulas. É importante dizer também que o tempo de duração, ele determina também o tipo de atividade que vai ser feita. Então, em 2 aulas, se você tem atividade de leitura, análise de texto e produção textual, o tempo de 2 aulas também é pequeno para isso. A gente vai voltar também nesse item um pouco mais à frente. Outro item que pode constar no seu plano de aula é o material a ser utilizado. Esse item também pode vir como recursos, Então ele tem esses 2 nomes. Pode aparecer tanto como material utilizado como recursos, A dica que eu tenho sobre esse item é que se faça sempre ao final da elaboração do plano, porque depois de ter pensado em todas as atividades, você pensa quais materiais são necessários para cada atividade ou para cada conjunto de atividades, e aí você tem condições de descrever com mais certeza quais são os recursos. Por que isso é importante? Vamos dizer que você trabalhe numa escola onde se precise agendar a utilização de equipamentos, como por exemplo equipamentos de som, equipamentos multimídia, ou que tem uma sala de leitura que possa ser utilizada e que dependa de reserva. Então é muito importante que você tenha isso no plano de aula, para que você passe, por exemplo, para a coordenação pedagógica, que você precisa da sala, que você precisa de tais materiais. Nos colégios particulares é muito comum que a coordenação pedagógica exija com uma certa antecedência,
o plano de aula e os materiais a serem utilizados para que esse material possa ser separado, possa ser comprado, se for o caso, né? E também para reserva de salas, de equipamentos. Então, esse parece um recurso dispensável, mas ele não é, tendo em vista essas coisas que eu apontei. Eu trouxe alguns exemplos de itens do plano de aula que são exemplos reais de planejamentos de alunos e alunas da UEPG e também de planejamentos retirados de livros em que professores, pesquisadores apresentaram planos de aula, né? Então é muito importante a gente ter em vista que todos os exemplos que eu trouxer são exemplos reais, alguns estão perfeitos e outros têm algum probleminha que a gente pode discutir, e durante esse vídeo eu vou fazer aqui algumas questões para vocês responderem onde a gente identificar algum probleminha. Então, nesse exemplo, né, materiais que você pode utilizar: textos, vídeos, áudios, cartazes, banners, projetor, cartolina, caneta hidrográfica, sala de leitura, biblioteca, a sala de projeção, né, dos recursos que tenha disponível na escola onde você for aplicar esse plano. Bom, aqui o exemplo a pessoa denominou de recursos, e o que ela elencou de recursos foram: para o desenvolvimento das atividades propostas, o professor precisará do livro A Mulher que Virou Urutau, dos recursos básicos de sala de aula, de acesso à internet para realização de pesquisas, visualização de vídeos e acesso aos materiais de estudo complementares sugeridos. Então, veja, é importante você denominar acesso à internet. Cada escola pode trabalhar com um jeito, né? Pode ter uma sala de informática em que os alunos acessam a internet, pode ter uma rede Wi-Fi em que a senha só é liberada naquele momento para a atividade a ser feita em sala de aula, né? Pode ter um conjunto de tablets ou de laptops que são levados para a sala de aula e que vão ser acessados, né? Pode ser que tenha que avisar o setor responsável pela informática na escola que vai ser utilizada a internet naquele dia, naquele horário. Então vamos lá. Uma outra coisa que pode aparecer no plano de aula é o tema daquela aula ou daquele conjunto de aulas, porque você pode elaborar um plano para uma aula, para duas aulas, para um conjunto de aulas, né? Isso depende, se for dentro de uma disciplina, como a disciplina de prática ou de estágio, depende do enunciado da atividade que foi proposto pela professora, pelo professor. Se for uma atividade na escola, também depende muito de quais são as exigências, né? Pode ser que uma coordenação pedagógica exija um plano de aula para cada semana, para cada quinzena, né? E você apresenta esse planejamento conforme solicitado. Dentro de um projeto de ensino na escola, você pode ter que elaborar tanto planos para cada oficina, para cada atividade daquele projeto, como um plano para o conjunto de atividades daquele projeto. Alguns planos de aula podem ser temáticos, né? Neste caso, é sempre importante que você saiba como delimitar o tema, né, daquela aula ou daquele conjunto de aulas, daquele conjunto de atividades. O tema, ele vai ser o fio condutor daquela aula ou daquele conjunto de aulas. Fio condutor no sentido de que todas as atividades que forem planejadas dentro daquela aula ou dentro daquele conjunto de aulas, eles vão ser determinados por esse fio condutor. Então, se eu tenho um tema como trabalhar, por exemplo, a desigualdade de gênero, né? Todas as atividades, os textos que eu vou escolher têm que estar relacionados com esse tema. Então, o fio condutor, ele determina a escolha dos textos, como eu acabei de dizer, os tipos de atividades que vão ser realizadas. Dentro da escolha dos textos, o que eu vou ter que estar atenta? Aos textos que atendam ao tema, né? Se eu tenho um tema como desigualdade de gênero, eu tenho que escolher
textos e tipos de textos que possam exemplificar esse tema. Então eu posso escolher artigo científico, eu posso escolher notícias de jornal, eu posso escolher gráficos, né? Esses são tipos de textos que facilitariam para que eu trabalhasse com esse tema. É importante também, dentro do tema e a partir desse fio condutor e da escolha dos textos, pensar em textos que tragam diferentes visões, diferentes estilos, diferentes conduções daquele tema. Dentro das atividades, eu tenho que pensar que essas atividades devem me ajudar a atender os objetivos daquela aula ou daquele conjunto de aulas. As atividades, elas vão ser caminhos que levam ao tema, né? E elas vão ser determinadas a partir dos textos que eu escolhi para desenvolver aquela atividade. Aqui estão 2 exemplos de temas que apareceram em planos de aulas reais, como eu disse para vocês. Então, o primeiro tema que foi apresentado pela aluna foi Contos de escritoras negras, que apresentam personagens que sofrem com machismo no Brasil e em Moçambique e como elas são insubmissas a isso. Então, o que ela teve que pensar depois desse tema? A escolha dos textos que estavam no slide anterior, né? Textos que atendam ao tema, que tragam diferentes visões, estilos e conduções do tema. Escolher autoras, né? Visto que ela está trabalhando, escolher o tipo de texto ou gênero textual, que no caso foram contos de escritoras negras. No caso desse plano, ela poderia trabalhar, por exemplo, com a Conceição Evaristo e com uma escritora moçambicana que se chama Paulina Chiziane. E se eu bem me lembro, foi essa mesma a escolha que ela fez. No outro exemplo, o tema era a apresentação de escritores indígenas, guaranis, Olívio Jecupé e Maria Querechu e Gera Giselda, e das visões de mundo guarani expressa nas obras. Então, o mesmo caminho, escolher uma obra de cada um desses autores, né? Obras que trouxessem visões de mundo da cultura guarani a partir desses textos e que dessem esse fio condutor para todas as atividades. Escolhido o tema, é importante também pensar no objetivo, né? Independente do modelo de plano de aula que a gente trabalha, o objetivo é um item que aparece em todos os modelos. É muito difícil você ter um modelo de plano de aula que não peça qual é o objetivo geral, quais são os objetivos específicos. Pode ser que um determinado modelo só peça objetivo geral, mas esse item é obrigatório e ele sempre vai aparecer, né? Na minha prática profissional de professora de estágio, eu nunca encontrei um modelo de plano de aula que não exigisse que colocasse os objetivos. Vamos lá. Os objetivos, eles servem para quê? Para indicar, no caso de um plano de aula, para indicar o que você espera que os alunos e alunas sejam capazes de fazer ao final da aula. Então, quando a gente vai escrever o objetivo, é sempre importante que a gente tenha em mente aquela frase: os alunos e alunas devem ser capazes de... né? Então é o que eles vão aprender, o que você espera que aquela aula ou aquele conjunto de aulas ensine para eles, e não o que você quer fazer. O que você quer fazer aparece no seu plano de trabalho docente, no seu plano de ensino. No plano de aula aparece o que o aluno tem que aprender, deve ser capaz de aprender a partir daquilo que você quer ensinar, que estava lá no seu plano de trabalho docente ou no seu plano de ensino. O objetivo, ele é um tipo de texto bem específico e que sempre começa com um verbo no infinitivo. Outra coisa muito importante é que objetivos têm que ser mensuráveis. O que significa isso? Você tem que ter condições de medir
um objetivo, né? Ao final da aula ou do conjunto de aulas, você tem que saber se os alunos alcançaram ou não esses objetivos, quais desses objetivos foram alcançados. Isso serve para um monte de coisas. A principal delas é para fazer a avaliação, né? Você fazer a avaliação das suas aulas, fazer acertos no seu plano. Se tem um objetivo que não está sendo alcançado por um grande número de alunos, isso pode identificar que o nosso plano de aula tem um problema, né? Uma atividade mal formulada, por exemplo, pode induzir os alunos a não alcançarem um determinado objetivo. E voltando à questão de serem mensuráveis, isso significa que se você põe um objetivo como, por exemplo, construir a identidade ou valorização da identidade, como é que você mede se o aluno construiu ou não construiu uma identidade? Se ele desconstruiu ou não desconstruiu estereótipos de representação sobre um determinado tipo de pessoa ou grupo social, né? Então a gente tem que prestar atenção no que a gente está pedindo. Os objetivos específicos seguem o mesmo princípio do objetivo geral, né? Também é aquilo, o aluno ter aquela frase, o aluno, a aluna deve ser capaz de, né? E tem uma outra questão, uma especificidade dos objetivos específicos, desculpe a redundância, mas porque eles devem ser capazes de expressar cada passo para alcançar o objetivo geral. Então, se eu tenho como objetivo geral que os alunos aprendam a identificar características e visões de mundo do povo indígena Guarani a partir de obras literárias de escritores indígenas Guarani, quais são os passos que eu devo dar com os alunos, que eu devo indicar por meio dos objetivos específicos para que os alunos sejam capazes de fazer isso, né? Relembrar também começa sempre com um verbo no infinitivo e são objetivos de aprendizagem. Deve expressar o que os alunos devem ser capazes de fazer ou aprender com aquela atividade, com aquela aula, com aquele conjunto de aulas. Exemplos. Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Então, veja lá, identificar, verbo no infinitivo, que indicação que o aluno deve ser capaz de fazer depois daquela aula, depois daquele conjunto de atividades ou depois de uma atividade específica. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema. Então, no exemplo que eu dei para vocês sobre desigualdade de gênero, em que a gente pode trabalhar com artigo científico, com notícia de jornal, com gráficos, eu tenho que pensar em atividades que levem os alunos a pensar como é que uma mesma informação sobre desigualdade de gênero aparece nesses diferentes textos. Fazer os alunos refletirem sobre suas relações interpessoais a partir da história indígena lida e trabalhada. Bom, eu tenho uma questão a partir desses 3 objetivos apresentados, que é: qual destas 3 opções não está configurada adequadamente como um objetivo de aprendizagem, né? E aí a gente tem um tempinho para pensar sobre isso, né? Quando eu digo identificar o conflito gerador do enredo, está configurado adequadamente como um objetivo de aprendizagem, né? Está pressuposto aqui o trabalho com uma narrativa, isso é uma característica da estrutura da narrativa, ter um conflito que gera o enredo da narrativa. Isso pode aparecer num conto, num romance, né? Fazer os alunos refletirem sobre suas relações interpessoais a partir da história indígena lida e trabalhada não me parece um objetivo de aprendizagem que está adequadamente configurado. Então, talvez a gente tivesse
que mexer um pouquinho na redação desse exemplo para que ele se configure como um objetivo de aprendizagem. Talvez se a gente pudesse colocar refletir, porque é o que o aluno deve ser capaz de, né? Capaz de refletir sobre suas relações interpessoais a partir da história indígena lida e trabalhada. Então, no caso, o terceiro, né, exemplo não está configurado na sua redação adequadamente como um objetivo de aprendizagem. Bom, uma coisa importante em relação aos objetivos: os alunos e alunas não são adivinhos. Então, tudo que eu precisar que eles façam, tudo que eu quiser que eles façam, tem que estar detalhado nos objetivos, né? O que não estiver especificado na proposta, eu não posso exigir que eles façam, porque eles não são adivinhos, né? Então, se eles têm que produzir um texto, produzir texto tem que ser um objetivo da aula. Se eles têm que confeccionar cartaz, confeccionar um banner, fazer um áudio, isso tudo tem que estar nos objetivos, porque ele tem que saber que isso vai ser exigido dele, né? O produto que o meu aluno ou aluna vai apresentar depende muito do modo como eu elaboro a minha proposta e do modo como eu peço isso para os alunos. Então, uma coisa a se evitar, por exemplo, é colocar muitas coisas dentro de um único objetivo, certo? Então, se ele tem que analisar, comparar, identificar, reconhecer, não cabe tudo isso no mesmo objetivo. Então, eu separo: um objetivo é identificar, o outro objetivo é reconhecer, outro objetivo é analisar, outro objetivo sintetizar. Tudo isso no mesmo objetivo confunde. A tendência é que eles façam a primeira parte e esqueçam do resto, né? Um outro item que aparece em alguns modelos de plano de aula é o conteúdo programático, né? Que a gente pode, é um item onde a gente vai descrever quais são os conteúdos daquela aula ou daquele conjunto de aulas. Pode aparecer em forma de tópicos, com frases curtas, ou mesmo na forma de um esquema, né? E indicam quais são os conteúdos a serem trabalhados, e é importante que eles estejam na sequência em que serão trabalhados. Então, você olha as atividades, né, os textos, as atividades, e quais são os conteúdos que vão ser trabalhados com aquela sequência de atividades e com aqueles textos, e é importante que nesse item você descreva nesta mesma sequência em que eles acontecerão. O conteúdo programático, então, ele apresenta quais são os conteúdos que vão ser trabalhados na aula ou no conjunto de aula e na sequência em que eles vão ser trabalhados, né? O conteúdo programático faz menção às atividades que vão ser trabalhadas, só que aqui colocado de uma forma bem sintética, resumida, com frases curtas. Nesse exemplo retirado do plano de aula de uma aluna, ela ia trabalhar no seu conteúdo: apresentação e análise oral do vídeo sobre MC Sofia, mostrar imagens de reis e rainhas negros e explicar quem foram eles, apresentar quem é Marcelo Serralva, leitura do poema O Pequeno Príncipe Preto, análise interpretativa oral do poema e produção de poemas. Vejam, os itens que estão destacados, 4.2 e 4.3, trazem uma questão para a gente pensar. Nós vimos no item anterior que os objetivos é que são expressos com verbos na forma infinitiva. Aqui no caso, ao trazer mostrar e apresentar, vamos pensar se eles estão colocados de forma adequada. É importante a gente pensar que mostrar imagens de reis e rainhas é um objetivo de ensino e não de aprendizagem. É o que a professora quer fazer. Apresentar quem é Marcelo Serralva é o que a professora quer fazer. Então, nem caberia nos objetivos de plano de aula. Isso caberia nos objetivos de ensino. No caso, se a gente quisesse dar uma redação mais adequada para esses dois momentos, a gente poderia simplesmente deixar imagens de reis e rainhas e explicação
de quem foram eles. Apresentação, né, sobre o autor Marcelo Serralva. E isso resolveria aqui essa pequena item relativo à redação nos conteúdos de aprendizagem. Depois desse item, é importante a gente pensar num outro que também não é obrigatório, mas aparece em vários modelos de plano de aula, que é um item que a gente chama de introdução ou motivação. A introdução ou motivação, ele é um momento de introdução da aula e do tema da aula, né? Não necessariamente, no caso de um plano de aula que vai trabalhar com texto literário, um plano de aula de literatura, você não precisa ainda neste momento partir do texto literário, porque o importante nesse momento é buscar uma forma preferencialmente lúdica e que apresente o tema aos alunos, né? Então, este momento prioriza a apresentação do tema, pode ser e deve ser um momento lúdico, um momento capaz de instigar, criar expectativa e também de você poder colher informações, impressões, né, sobre o que os alunos sabem sobre aquele determinado tema. A introdução ou motivação pode utilizar uma dinâmica, a discussão de um vídeo ou de uma música, né? Um trecho de filme, uma propaganda televisiva, né? Uma propaganda impressa. Você pode utilizar qualquer outro material que traga aquele tema, né? Qualquer outro tipo de texto, no caso de uma aula de literatura, por exemplo, que não traga, que traga aquele tema, mas que não necessariamente é o texto principal que vai ser trabalhado na aula, né? Prioriza o tema e também a forma de apresentação do tema. Pode haver um estudo prévio, né? Para você fazer o levantamento do tema e do material, né? Você pode fazer um diagnóstico, uma pesquisa de preferências de temas e a partir disso pensar na motivação. Então você já trabalharia com 2 itens do plano ao mesmo tempo. Se você prevê uma atividade de pesquisa sobre o tema com os alunos, você pode pensar no tema e na motivação. Pensando num exemplo, uma aluna fez para segundo ano do ensino médio, essas perguntas: você gosta de ler? Qual o gênero textual que você mais gosta de ler? Na hora da leitura, quais são seus temas favoritos? E o que você gostaria de estudar nas aulas de língua portuguesa? E aí ela apresenta os resultados disso, né? Que os alunos gostavam de ler conto, que vários deles gostavam de de ler sobre amor, relações amorosas, né? E embora aparecessem outros temas, outros livros, né? Aventura, fantasia, biografia de autores estrangeiros, temas do dia a dia, coisas que trouxessem autores famosos e atuais, música, coisas sobre adolescência, né? Então ela escolheu, a partir dessa pesquisa, o tema e os textos a serem trabalhados. Ela resolveu trabalhar com o tema amor em 2 contos de Machado de Assis, né? Sendo que num desses contos tinha também a temática da traição, e no outro conto a questão da traição ficava subentendida e abria a discussão para se houve, não houve, quais foram os indícios, né? Quais são os indícios que a gente tem para discutir que houve traição ou não. E também trabalhou com o conto de Lima Barreto, que era da mesma época do Machado de Assis e tinha o mesmo nome de um dos contos do Machado que seria trabalhado, que no caso era A Cartomante. A introdução e a motivação também pode ser trabalhada não a partir da pesquisa, como essa aluna fez, né? Que ela fez a pesquisa e depois ela vai passar a fazer uma dinâmica para introduzir o tema. Nesse caso aqui, a aluna colocou: para iniciar a aula, ela ia passar um vídeo. Após assistir o vídeo, explicar o contexto, né, daquele vídeo, que era uma cena de novela, e
fazer algumas questões orais com os alunos. O que vocês acham da cena? É algo como nos dias de hoje, né? Há 2 séculos atrás isso acontecia, né? A traição amorosa sempre existiu. Como vocês se relacionam em posição à traição? Só existe traição amorosa. Então, depois de fazer aquela pesquisa, de escolher os textos, ela fez essa atividade para introduzir a temática com os alunos antes de entrar nos textos literários que ela trabalharia do Machado de Assis e do Lima Barreto. O desenvolvimento metodológico. Ele também pode aparecer com outros nomes, como estrutura, né? Mas geralmente aparece como desenvolvimento, né? Nessa parte, a gente vai indicar detalhadamente cada atividade com os enunciados, né? Então, não é só dizer trabalhar a interpretação do texto. Ótimo, você vai trabalhar a interpretação do texto com quais atividades, né? Com questionário, com atividades variadas, com atividades orais, com atividades escritas. Então, detalhadamente, as atividades já com os enunciados, né? E com os materiais que vão ser utilizados. Então, ele vai utilizar o texto, vai utilizar a folha com as perguntas, né? Você vai passar perguntas na lousa. Tudo isso já é bom indicar também aqui, né? Você pode separar as atividades por tópicos e ou por aulas, né? Se você está fazendo um plano para 1, 2 aulas, pode ser por tópicos. Se você está fazendo um plano para 4 aulas, 6 aulas, é importante que divida por aula, né? Então, na primeira aula, tais atividades, segunda aula, tais atividades. Em alguns planos também aparece por momentos, né? Lá na identificação você vai dizer que são 6 aulas e dentro do desenvolvimento, ao invés de dizer primeira aula, segunda aula, você divide por momentos, porque aí essa divisão não depende da aula. Você não tem aquele compromisso de terminar o primeiro momento na primeira aula, o segundo momento na segunda aula, né? Você pode ter 6 aulas e 3 momentos. E aí alguns momentos vão gastar 1 aula, outros momentos vão gastar 2 aulas e meia, né? Tipos de atividade em relação a aulas em que você vai trabalhar com textos, né? Então, você tem que prever como vai ser a leitura desse texto, como vão ser as atividades de compreensão e interpretação desse texto. No caso de aula de língua portuguesa, você pensar atividades de análise linguística a partir daquele texto, atividades de produção textual e atividades de avaliação. Lembrando que todas as atividades têm que estar previstas nos objetivos, né? Não dá para você não ter um objetivo sobre produção textual e depois só no final do plano dizer para os alunos e alunas que eles têm que produzir, né? Porque a produção, ela tem que estar na cabeça desde o começo das aulas, para esses alunos já irem durante as aulas reconhecendo elementos, tendo ideias que podem constar nesse texto, né? E a progressão das aulas pode ser também, pode ter vários momentos em que eles vão preparando essa produção textual. E também atividades de avaliação, que pode aparecer aqui no conjunto de atividades, como pode aparecer num item separado do plano de aula. E a gente vê daqui a pouco, né? O produto é um item não obrigatório, não aparece em muitos tipos de planos de aula, mas é algo muito interessante, porque se essas aulas fazem parte de um projeto de ensino, por exemplo, dentro de uma escola ou de um outro tipo de instituição de educação, é importante a gente pensar nos produtos, né? Um trabalho final, né, como resultado de todas as atividades realizadas, como, por exemplo, um relato, um sarau, uma resenha, um cartaz, uma produção audiovisual, né? Se tem um produto desse tipo ou de outros tipos, você descreve aqui o modo como ele será feito e que tipo de produto vai ser apresentado, né? Por exemplo, no trabalho sobre desigualdade de gênero, a gente pode ter como produto a produção de cartazes, né, que chamem a atenção para o tema e para ser espalhado na escola. Toda vez que a gente tem um produto, também é importante pensar no modo como esse produto vai ser partilhado,
né? Então, se você tem como produto produções audiovisuais, é importante a gente prever, por exemplo, que na Feira de Ciências, no Festival Cultural ou na mostra de vídeos da escola, esse vídeo vai ser compartilhado com outras pessoas. Bom, dentro dos tipos de atividades, eu não vou explicar todas, vou apresentar alguns tipos de atividades, né? Por exemplo, atividade de leitura, né? Daquele trabalho que a aluna ia trabalhar com os contos do Machado e um conto do Lima Barreto, ela descreveu assim: enfim, a leitura. A leitura do conto de Machado de Assis, A Cartomante, será feita por partes, de acordo com a estrutura do conto e através de seu áudio disponível no YouTube. Então, ela pegou um áudio em que um ator lia o conto, ela pôs o áudio, então ela pensou numa forma diferenciada de leitura, os alunos iam acompanhando o texto, em determinados momentos ela parava o áudio e eles iam discutindo alguns aspectos do texto, de acordo com a divisão prévia que ela já tinha feito, né? Então, aqui um exemplo, ela pôs o início do texto, a cartomante, e aí ela para nesse trechinho e vai fazer pergunta para os alunos. Alguém da turma já se consultou com uma cartomante? Foi bem ou mal sucedido? Vocês acham possível prever o futuro? Então, que era bem o início do texto, em que aparece um casal conversando e o rapaz está rindo da moça por ela ter dito que foi a cartomante. Depois, dentro da atividade de leitura, exemplo de um outro texto, né, em que ela vai parar para fazer a pergunta. A partir da data, percebe-se que no mesmo ano que se conheceram, Rita e Camilo já começaram a se relacionar. E aí ela vai comentar esse item com os alunos, como é que o narrador vai utilizando alguns recursos estilísticos para ir apresentando aos poucos a história, né? Até o momento em que vai ver que é um casal, mas não é um casal de marido e mulher, é um casal de amantes, aí depois entra o marido na história, enfim. Tudo isso que quem já leu o conto A Cartomante conhece. Bom, aqui tipos de atividade de compreensão, que já são de um outro tipo de plano de aula, que era um plano de aula sobre crônicas, né? Um livro de crônicas. E aí uma das atividades era: podemos falar que os textos Para que serve uma biblioteca e A vida íntima dos armários, do escritor pontagrossense Miguel Sanches Neto, são textos mais antigos ou contemporâneos? Por quê? Né? Então, era uma atividade em que ela trabalhava com todo o livro de crônica, né? Tinha atividades para analisar o título, analisar o índice. Todos os alunos receberam um livro, né? E trabalharam com várias crônicas desse livro e com vários índices, com vários itens do livro como um todo: orelha, capa, contracapa, índice. É importante a gente pensar, para essas atividades, que a leitura ela é um ato de comunicação e de interlocução, que o texto foi escrito para dizer e, mediante o dizer, fazer, né? Então, o texto pode fazer o quê? Persuadir, chocar, enganar, emocionar, né? Fazer rir, né? Então, quando a gente prevê as atividades, a gente também tem que prever esses itens. Nas aulas de língua portuguesa também podem aparecer atividades de análise do gênero. Então, aqui, em relação ainda a essas atividades sobre as crônicas, né, qual gênero textual podemos chamar esses textos? Lembrando que os alunos estavam trabalhando com o livro todo, né? E aí tinha uma explicaçãozinha sobre o que era gênero textual e perguntava para os alunos, né? Eles tinham que responder ali que era crônica e depois ela comentava um pouco sobre o gênero crônica, né? Nas aulas de língua portuguesa também podem aparecer atividades de análise linguística, né? Em que a gente vai pensar sobre o uso da língua, né?
E sobre o uso vivo da língua e não a partir de frases isoladas. Então, dentro de um contexto, sobre relação de uma parte com a outra, sobre significados de algum termo dentro daquele texto. Então, a partir desse poema chamado Pequeno Príncipe Preto, uma aluna fez uma atividade de análise linguística que tinha duas perguntas. Na quinta estrofe, onde é esse aqui que tem tanta gente pretinha? Que era, e aqui pelo que vejo tem tanta gente pretinha, vou procurar uma princesa e fazer dela rainha. Essa era uma atividade feita com o 6º ano do ensino fundamental. Que sentido tem a palavra traduzir na sexta estrofe? Que era, para que um dia as histórias possam ter cor diferente, uma cor que também é bela, uma cor que traduza a gente. E nem era a palavra, né? Era o verbo traduzir. Esse também era um outro tipo de atividade que acho que já foi comentado, né? A relação da personagem com a biblioteca em 2 textos, né? Havia 2 textos no livro em que o tema era a relação de um personagem com a sua biblioteca, né? E aqui era uma atividade que os alunos então teriam que ler as 2 crônicas para discutir qual era a relação desses 2 personagens com esse espaço, a biblioteca, né? Como eles se sentiam nesse espaço, por exemplo. A síntese integradora também não é um item que apareça em todos os tipos de planos de aula, mas ele é um tipo de atividade importante para ser comentada, né? É um outro momento preferencialmente lúdico, né? Então a gente teria 2 momentos necessariamente lúdicos, um seria a introdução e outro que seria a síntese integradora, que seria o fechamento das aulas ou daquele conjunto de aulas. Então um momento preferencialmente lúdico, no qual se faz uma atividade para verificar se os objetivos de aprendizagem foram alcançados, que conteúdos os alunos aprenderam ou não, pode ser uma atividade oral ou escrita, deve ser apresentada de modo detalhado como vai ser realizada. Tudo no plano de aula, na minha visão, tem que ser apresentado de forma detalhada, em especial quando se trata de aulas para estágio, em que os alunos e alunas podem ainda não ser docentes, né? E não ter todo aquele traquejo que alguém com mais experiência tem para improvisar ou para só fazer um esquema e na hora saber o que fazer. Então, acho que quanto mais detalhado possível, facilita no caso de você ser uma estagiária. A síntese pode ser uma atividade de revisão dos conteúdos trabalhados, pode se configurar na forma de uma roda de conversa sobre o tema e sobre a forma como foi trabalhado nos textos. Pode ser um esquema com os principais itens discutidos. Então, depois de pensar a síntese integradora, há um outro elemento importante, e esse aparece na maioria dos modelos de plano de aula, que é a avaliação. Sobre a avaliação, o que é mais importante a gente frisar é que ela requer instrumentos, ou seja, a partir de que o aluno vai ser avaliado, o que ele vai te entregar como produção para ser avaliado e quais vão ser os critérios que você vai utilizar para avaliar. Vamos pensar aqui em um exemplo, a partir de um exemplo de avaliação, né? Neste plano, a professora previu 2 aulas para o item avaliação. E a atividade era pesquisa sobre um povo indígena, mais produção de texto verbal, narrativa com características míticas, mais produção de textos não verbais, ilustração. Para a atividade de produção textual, você deve retomar a pesquisa feita na atividade inicial, selecionar os elementos mais importantes na cultura do povo pesquisado, a partir desses elementos produzir um texto escrito que se aproxime do mito, ou seja, que tenha uma explicação mítica para um fenômeno do mundo e a presença de transformações e metamorfoses. E, após a correção, ilustrar a narrativa. Então veja que ela previu só para essa atividade 2 aulas, né? E aí, uma pergunta. Nessa proposta apresentada, qual ou quais são os instrumentos de avaliação, né? Qual é o produto, quais são os produtos, os trabalhos, né, que o aluno vai entregar para serem avaliados?
e quais poderiam ser critérios de avaliação? Fica aí para a gente pensar um pouquinho, voltar no slide anterior e comentar. Então vamos lá. Pesquisa sobre o povo indígena, produção do texto verbal, produção de texto não verbal. Então, no caso, as duas produções, a produção do mito e a produção da ilustração, são os itens que vão ser avaliados. Então, são os instrumentos. Para os critérios, a gente pode tirar tanto dos objetivos quanto aqui da própria atividade. Então, nos critérios de avaliação, pode entrar se o aluno retomou os elementos da pesquisa e se esses elementos da pesquisa apareceram na produção do mito. Pode pensar em termos de gênero, se o texto apresentado se aproximou, né, do gênero textual mito, se apresentou os elementos míticos, se apresentou o que foi solicitado aqui, né, uma explicação mítica para um fenômeno do mundo e se tinha presença de transformações ou metamorfoses, qual foi esse fenômeno apresentado, qual foi a transformação ou metamorfose que aconteceu nesse texto, né? Se fez a ilustração ou não, se a ilustração era condizente ou não com o texto apresentado. Então, todos esses podem ser critérios de avaliação a partir deste plano. Um outro item que pode aparecer, né, fechando o seu plano de aula, ou seus planos de aula, são as referências. Elas são muito importantes. Então, nesse caso aqui, tem 2 exemplos de textos que foram utilizados na produção do plano de aula sobre a cultura indígena Guarani, né? São textos tanto que foram bases para a produção, quanto textos que foram consultados para trabalhar alguma atividade específica. Então, todo o material utilizado, ele deve ser referenciado no final, ok? Então, esta foi a aula sobre planejamento, né, de aulas para a disciplina prática de ensino. Até mais!